Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Aqui eu ensino mulheres como recuperar o casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. Eu sou Carol Flaviano e o tema da aula de hoje é como voltar a se sentir amada pelo seu marido. Se você tá num casamento em que você tá à beira do divórcio, se vocês já estão sem saber o que fazer, ou mesmo você que não tá numa fase tão crítica, que não está à beira do divórcio, mas que percebe que hoje você e seu marido vêm empurrando o casamento com a barriga, muito provavelmente se sentir amada você já não tem já há um tempo, não é mesmo? Há um tempo que você não se sente mais valorizada dentro do seu casamento. Isso tá acontecendo com você? Você sente essa angústia dentro do seu casamento, dentro da sua vida, por você não estar sendo correspondida com esse amor? Você até dá amor, você até demonstra amor para ele, mas você percebe que você não é correspondida na mesma proporção que você dá? E você se sente assim angustiada porque isso acaba paralisando a sua vida. Você não sabe o que planejar para o seu futuro. 2023 está chegando e você não sabe nem dizer se vocês vão estar juntos ou se não vão mais estar juntos, porque você não consegue ter essa confirmação dele que realmente o casamento ele tá bem, de que realmente vocês dois conseguem ser parceiros. Então, se isso tá acontecendo no seu casamento, fica aqui até o final, que hoje eu vou dar orientações valiosas para você conseguir começar a aplicar aí na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente entender aí o que acontece, pra gente conseguir voltar a ser amada pelo nosso marido, a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês, que eu quero mostrar pra vocês, é entender o que é o amor. Eu costumo falar muito aqui no meu perfil que o amor, ele vai além de um sentimento. E hoje eu trouxe pra vocês exatamente o que é esse além do sentimento, o que é, na verdade, o amor. O amor, ele tem 3 esferas, 3 dimensões principais. E eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre cada uma delas. A gente tem o amor eros. O amor eros é o amor entre homem e mulher. É o amor sensual, é o amor sexual. É o amor realmente da atração física ali entre homem e mulher. Então, é como se fosse a união ali de corpo e alma desse marido e dessa esposa. Então, esse é o amor eros, o amor de atração. O amor filia é o amor de fraternidade, o amor de amizade. Então, esse amor de fraternidade maternidade é boa, de amizade, é um amor de companheirismo. Não só entre homem e mulher, mas esse companheirismo, essa amizade, ela pode ser encontrada também em outros círculos sociais. Então, esse que é o amor filias, inclusive no casamento, né? A gente não fala, meu melhor amigo é o meu amor. Então, é um amor que ele é esperado, sim, no casamento. Um amor de gostar do outro e apreciar o outro da maneira que ele é. Com as suas perfeições e com as suas imperfeições, né? Com suas qualidades e com seus defeitos. Então, realmente, é não ficar tentando corrigir o outro e melhorar o outro. É realmente gostar do outro da forma que ele é. Amar da maneira que ele é, né? E isso faz com que os dois tenham liberdade aí para ser quem são. Então, esse é o amor filia. E tem também o amor ágape. O amor ágape é um amor que ele transcende o ser humano. Inclusive, é um amor que ele é descrito por diversas vezes na Bíblia, porque é justamente o amor de Deus pelos seres humanos. É um amor que não tem condições, não tem imposição de nada. É um amor que não espera benefícios em troca. Por isso que é um amor incondicional. E que muitas vezes é entendido também como um amor que exige sacrifícios. Assim como o sacrifício que Cristo fez pelos seres humanos. Então, esse é o amor ágape, tá? Então, esse entendimento do amor é importante vocês terem, certo? E por que, afinal de contas, é importante entender essas esferas, né? A gente tá se você tá num casamento que você tá
À beira do divórcio, você só quer se sentir amado e pronto, né? Você não quer entender nada. Mas é importante entender para você conseguir diferenciar esses tipos de amor. Porque se você tá num casamento que você não tá se sentindo amada, quando você faz essa diferenciação, é mais fácil você percorrer o caminho, é mais fácil você conseguir voltar a ser amada. É a mesma coisa, por exemplo, numa dieta. E se você tem um objetivo, por exemplo, de emagrecer 12 quilos. Então, esse é o seu objetivo. E para emagrecer 12 quilos, necessariamente você precisa fazer ali algum tipo de dieta, algum tipo de reeducação alimentar. E dentro dessa reeducação, também você incrementa colocando atividade física. Então, tem qualidade do sono, tem uma série de ações que você precisa tomar para atingir aquele objetivo. E quando você olha para esse objetivo de perder 12 quilos, você fala, meu Deus, é muita coisa. Mas quando você entende isso, entende que é algo muito difícil de percorrer, algo difícil de conquistar, você vai atrás de ajuda, não vai? Então você vai atrás de uma pessoa que entende que é um desafio, mas que por entender todo o processo, ela sabe que se ela dividir todos esses quilos aí em pequenas metas, vai ficar mais fácil para você. E é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, quando eu trago para você esse entendimento das dimensões do amor. Porque quando você entende que são pequenos passos que você tem que ir conquistando dentro do processo, fica mais fácil atingir o objetivo que você tanto quer, que é se sentir amada de novo pelo seu marido. Então entenda, é importante diferenciar para você saber exatamente onde buscar cada um desses amores. Porque se você não está se sentindo amada, será que é só pelo seu marido? Então essa é a reflexão que eu quero que você faça nesse momento. Por isso que é importante diferenciar, certo? E uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente precisa buscar balancear aí esses 3 tipos de amor. E por que a gente precisa balancear? Porque se você não faz isso, você acaba buscando o amor no lugar errado. Você acaba querendo só o amor do seu marido, por exemplo, o amor eros, né? O amor sensual, o amor de romance, e você acaba esquecendo todo o resto. E você acaba exigindo dele que te dê um amor em todas essas dimensões, que na verdade não é atribuição dele. É a mesma coisa, por exemplo, você tá com fome, você precisa se alimentar. E aí você vai lá no açougue e você chega lá e você fala assim, viu? Me dá 1 quilo de carne aí. Aí ele vai te dar. Aí você fala, agora eu quero fruta, quero, sei lá, uma dúzia de banana. Ele fala, mas aqui não tem banana. Aí você fala, não, mas eu preciso me alimentar. Eu preciso que você me dê uma dúzia de banana, que você preciso que você me dê 3 maçãs, 2 laranjas. Aí ele fala, minha senhora, aqui é um açougue, eu vendo carne. Você fala, mas eu quero fruta. Ele fala, mas não é aqui que você tem que achar fruta, aqui é só carne. É a mesma coisa que acontece no nosso casamento. Se você tá pedindo pro seu marido te dar um amor que na verdade ele não tem, como que você coloca essa responsabilidade nas mãos dele? Entende? Entende isso? Que quando você entende aí essas dimensões do amor, você aprende a ir pro lugar certo para encontrar esse amor. Entendeu? Então, o maior problema de não entender isso é depositar essa responsabilidade de um amor no seu marido que na verdade não é dele. Inclusive, isso aconteceu no meu casamento. Eu e o Wellington, a gente começou a namorar muito cedo, a gente casou e no começo era tudo lindo, tudo maravilhoso. Todo começo de relacionamento é assim. E aí, quando a gente começou a ter todas as dificuldades, quando a gente começou a ter vários problemas ali no nosso casamento, eu comecei a perceber que eu não tinha mais amor. E eu cobrava esse amor único e exclusivamente dele. E isso me desestruturou. Eu comecei a sentir muito ciúmes, comecei a ficar muito desconfiada, porque eu não sentia amor. Eu não tinha esse entendimento, eu não sentia nenhum amor da parte dele
Pra mim era ele que tinha que suprir. E é engraçado que com ele aconteceu a mesma coisa. Eu percebi que a falta desse amor, ele desestruturou o Wellington também. O Wellington, ele é uma pessoa que ele não é de beber. Ele não gosta de beber, assim, né? Ele bebe de vez em quando. Mas na época, ele nem bebia. E teve um dia que ele chegou em casa e ele tava com cheiro de bebida. Eu falei, gente, mas olha só aonde que a gente chegou, sabe? A que ponto a gente chegou? E, enfim, uma série de coisas aconteceu e a gente quase se divorciou. Só que aí, depois que eu entendi tudo que eu precisava entender sobre o casamento, depois que eu aprendi tudo que eu precisava aprender para conseguir tirar o nosso casamento da beira do divórcio, para conseguir recuperar, aí sim, aí a gente começou a se relacionar de novo como marido e mulher de verdade, a gente começou a entender toda essa questão do amor. E aí, hoje a gente, né, a gente tá muito melhor até que no começo do namoro. Só que, pergunta pro Wellington se ele sabe o que é o amor filias, o amor eros, o amor ágape. Ele não sabe o que é. Eu sei o que é. Eu entendi. E eu levei isso pro meu casamento. Então, não necessariamente o Wellington, ele precisa ter esse entendimento. É por isso que no Elo no Lar, eu ensino as mulheres. Eu ensino as mulheres porque se você vai falar para um homem fazer terapia de casal, ele fala que não. E para quem não sabe, o Elo no Lar é o meu treinamento para recuperar casamentos, onde eu ensino as mulheres, especificamente. E justamente por isso, porque o homem, ele não quer perder tempo para aprender, ele não quer perder tempo, sabe? Ele acha que não tem problema no casamento, muitas vezes ele tem até vergonha de expor a relação. Então, por que eu ensino as mulheres? Porque um dos dois aprendendo e trazendo isso pro casamento, trazendo isso pro dia a dia, é o suficiente. Hoje, o Wellington não sabe o que é eros, o que é filias e o que é ágape, mas ele sabe que a gente tem o nosso momento em que a gente tem a nossa oração, em que a gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente tem a nossa religião. Ele sabe que a gente tem a nossa relação de homem e mulher, ele sabe dessa necessidade que a gente tem de ser companheiro um do outro e de ter amizades também, né? De ter os nossos momentos de lazer. Então foram coisas que eu trouxe pro meu casamento, que eu trouxe a partir de todo o entendimento que eu aprendi e que hoje eu ensino às minhas alunas. Se você entende isso, você sabe onde buscar, você não fica perdido e não fica cobrando da pessoa, sabe? Não fica cobrando só do seu marido essa responsabilidade. Além disso, quando eu ensino as mulheres, eu ensino para elas que elas vão conduzir o casamento através do exemplo. Porque é justamente o exemplo que são os melhores ensinamentos. Por exemplo, se você pensa no seu filho, né? Se você tem filhos aí e você quer ensinar algo para o seu filho, como, por exemplo, não comer assistindo o celular. Não comer em frente ali ou usando o celular de alguma maneira. E aí o seu filho fala, mãe, quero assistir o celular. E aí você fala, não, filho, não pode, você não vai pegar o celular. E ele olha pra você e fala, mãe, mas por que você tá no celular? Por que você pode? Então, quando você dá o exemplo, esse é o maior aprendizado. Se você quer aprender algo, se você quer ensinar algo, não tem lição melhor do que aplicar, do que praticar. Se você vai para uma aula, é só lembrar assim, né, na época da escola, época de faculdade. O fato de você ir para a faculdade e chegar lá, o professor falar para você e daqui 2 meses ter uma prova, faz com que você tire 10? Não, né? O que você tem que fazer? Você não tem que ir lá, revisar o conteúdo? Você não tem que fazer isso? Então, esse revisar o conteúdo, revisar o aprendizado, ele faz parte do processo, ele faz parte do processo de absorção daquela informação. E mais do que isso, quando você aplica ou quando você ensina alguém, esse aprendizado para você e para os dois é muito maior.
Então, por isso que no Elo no Lar, incentivo muito elas a aplicar. Então, a gente tem as aulas, mas tem também o momento em que elas aplicam, em que elas fazem os exercícios e que elas colocam na rotina delas tudo que a gente aprende. Porque não basta só ouvir o que você está ouvindo e achar que tudo vai mudar. Se você não agir de fato, se você não sair da inércia, né, que é esse estado de ficar parado no mesmo lugar, se você não der o primeiro passo para conseguir gerar transformação na sua vida, dificilmente você vai sair do lugar. Então, esse processo, esse princípio do Elo no Lar de ensinar as mulheres, ele vem desse entendimento do aprendizado, em que você aprende, você aplica e as pessoas seguem pelo exemplo. Tá? Então, é o que acontece aqui quando a gente pensa nessa questão que eu falei pra vocês, né? Do meu casamento e em como eu conduzo isso dentro da minha casa, certo? Agora, quero conversar com vocês sobre erros comuns que os casais cometem no casamento. E um deles e eu percebo que isso acontece muito com a mulher, que é depender emocionalmente do marido. E por que tem essa dependência emocional do marido? Primeiro, porque não entende essa questão das dimensões do amor e deposita no marido a responsabilidade de trazer para ela um amor o tempo todo, um amor em que ele é o único responsável por isso. Como assim, Carol? Então, vou fazer você se imaginar. Então, imagina você sendo o marido. Imagina você, esposa, com um marido que fale assim pra você, olha, eu sinto que você não me ama mais. O que tá acontecendo? Você não demonstra mais amor por mim. Então, você imagina só o seu marido te dizendo isso. E você, num dia super corrido, aí, né, tendo que trabalhar, tendo que cuidar da sua casa, com um filho doente, tendo que cuidar dos seus pais, tendo que fazer alguma coisa, sabe? Fazer despesa, um monte de coisas aí acontecendo no seu dia e o seu marido te dizendo, olha, eu sinto que você não me ama mais. E aí você sozinha pensa, nossa, eu preciso fazer algo para resolver isso. Então, o que eu posso fazer? Ah, eu vou, sei lá, fazer depois do jantar, vou pegar um momento para ficar com ele. Um exemplo. E aí você vai, você, né, se organiza toda, põe as crianças para dormir mais cedo, dá um jeitinho, e aí vai lá, tem esse momento com ele, é tudo lindo, maravilhoso, demais, ok. No outro dia, a sua vida recomeça. Toda aquela correria que a gente sabe que tem, aquele monte de compromisso que você tem, e aí, aquele dia anterior que você fala, bom, fiz a minha parte aqui, né? Mostrei pra ele que eu amo, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E no outro dia, ele vem de novo e fala pra você, viu? Mas olha, eu não tô mais sentindo que você me ama. E aí você para e fala, meu Deus, mas eu tenho que toda hora tá falando pra ele, toda hora eu tenho que tá provando pra ele que eu amo. E aí você começa a ficar numa situação em que você se sente o tempo todo cobrada de fazer com que o outro sinta esse amor. Já parou pra pensar se isso acontecesse com você? Como que você ia se sentir? Você não ia se sentir carregada com o peso dessa responsabilidade? E aí você imagina você chegando em casa e o seu marido lá todo cabisbaixo, com cara feia, e você fala pra ele, mas o que foi? O que você tem? Ele fala, nada, não, tá tudo bem. Você fala, não, me fala, o que foi? Não, é porque você não tá mais falando que me ama. Aí você fala, meu Deus, o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que provar? Então, gente, imagina. Eu gosto de fazer vocês imaginarem isso pra você ver o tanto que isso acaba sendo um fardo pros dois, sabe? Não é só pro homem, não é só pra mulher. É um erro muito comum que acontece. A gente colocar no outro essa responsabilidade o tempo todo de fazer com que a gente sinta amor, que a gente sinta que é amado. E ter que ter isso reforçado o tempo todo. Então, você imagina para um casamento que é assim, esquecer por qualquer motivo aí uma data importante. Imagina. Ah, sei lá, esqueci o nosso aniversário, nosso mêsversário, porque tem, né? Começo do namoro.
A gente, namoro, no começo do casamento tem o mêsversário, né? Meu irmão é casado, ele casou há pouco tempo, e eles fazem lá o mêsversário. Eu falei, ixi, Lucas, daí daqui a pouco acaba. Porque é uma coisa que, se você esquece, se você, por exemplo, né, aí se colocando no lugar do marido, suponhamos que você tá num dia corrido e você acaba esquecendo. Ele fala, olha, tá vendo? Você não me ama, olha só, você esqueceu uma data importante que não sei o quê, olha como você é, e já começam as acusações, entende? Então, é algo que você ser cobrado o tempo todo e você ser colocado à prova pra reafirmar esse amor o tempo todo é algo que cansa no relacionamento, sabe? No começo, tudo bem, no começo do casamento, do namoro ali, você tem essa disponibilidade, mas quando as coisas começam a acontecer, quando vem filhos, quando vem todos os compromissos, principalmente quando vem as dificuldades, né? Na vida, não só dentro do relacionamento, mas dificuldades que a gente passa com os nossos familiares, com algo que acontece, às vezes com um desafio muito grande no emprego, a gente acaba tendo que a gente acaba desequilibrando aí essa balança do casamento, e isso não significa necessariamente que não exista mais amor. Significa que vocês estão passando por um processo em que, em vez de um ajudar o outro a superar, um acaba cobrando do outro essa necessidade de ser amado, entende? Onde que entra o companheirismo nesse momento? Onde que entra esse olhar para o outro, entender o outro? Então é um erro muito comum que eu vejo acontecer e que eu gostaria que vocês sempre se colocassem no lugar do outro e fizessem os papéis invertidos para você começar a ver o tanto que é difícil. Inclusive, eu tenho uma aluna do Elo no Lar, que a gente tem as aulas em grupo, né? Inclusive, essa aula em grupo, ela é fantástica, porque são insights, assim, que a gente tem de experiências que são muito ricas, né? A gente aprende muito com a nossa experiência, mas quando a gente tá num grupo de mulheres que têm experiências diferentes, a gente acaba aprendendo o dobro, o triplo, sabe? Então, é uma coisa muito maravilhosa. E uma das alunas, ela falou justamente isso. Ela falou, Carol, eu nunca tinha parado pra me colocar no lugar dele. Nunca tinha parado pra fazer isso. Deve ser um saco, ela falou. Agora eu percebo como eu tava sendo chata. Entendeu? Então, gente, é algo que vocês precisam sempre buscar fazer. Quando tiver algo te dando angústia, tiver algo te incomodando, faz isso. Nossa, mas e se fosse o contrário? E se fosse assim? E começa a fazer, como que eu ia me sentir se ele me dissesse isso que eu tô dizendo pra ele agora? Faz essa avaliação que vocês vão ver o tanto que o entendimento de vocês e quanto que as reações de vocês vai mudar, certo? E aí, outro erro extremamente comum, acho que esse aqui ainda é o campeão dos erros aí quando a gente pensa em querer se sentir amada pelo marido, né? Principalmente quando você tá nesse casamento que tá à beira do fim, esse casamento que esse amor você, né, já passa longe há muito tempo. Algo que é um erro que eu percebo é que as mulheres e os homens, mas principalmente as mulheres, né, quando estão nesse problema de não se sentir amado, nessa falta de amor, elas não respeitam o processo natural do amor. Você fala, Carol, como assim o processo natural do amor? Funciona assim. Quando você quer voltar a se sentir amada pelo seu marido, você tem que entender que não é tomando uma pílula assim, ó, me dá isso aqui, vou fazer isso e ele vai voltar a me amar. Não é assim que funciona. Isso é algo que eu vejo assim, que muitas mulheres querem. O resultado para ontem, ó, eu vou fazer tal coisa, fazer isso vai atrair meu marido de volta. Vai fazer ele voltar a me amar na hora. Gente, não existe milagre. Não existe mágica. Você imagina se tudo que acontece na nossa vida fosse assim? Pra que a gente estaria aqui na Terra? Pra que a gente estaria aqui em constante evolução? Se algo que a gente quisesse fosse só falar assim, olha, quero isso, me dá aqui e pronto.
onde entra a nossa evolução nisso? Onde entra o nosso amadurecimento nisso? Faz uma reflexão aí das dificuldades que você mais teve na sua vida, o tanto que você aprendeu. Se você não aprendeu, é porque você não está usando essas dificuldades como um trampolim para você, como uma alavanca para fazer com que você saia infinitamente melhor do que você entrou na dificuldade. Então, o fato de respeitar o processo e o erro, de não respeitar esse processo, faz com que você não viva as experiências que você precisa viver para transformar o seu casamento, e não só o seu casamento, a sua vida também. Porque quando a gente pensa no objetivo de voltar a ser amada pelo marido, a gente só tá vendo ali, o fim, o destino final. Só que nesse caminho aí, vai existir pedra, nesse caminho aí vai existir flor? Mas vai existir umas pedras gigantes que você vai falar, meu Deus, nessa aqui eu caio, nessa aqui eu tropeço. E quando você não respeita esse processo, quando você não entende esse caminho, você não quer passar por ele. Você fala, não, eu quero chegar lá, mas eu não quero passar por aqui não. Eu vou dar um jeito de ir voando, de ir por baixo, eu vou dar um jeito de desviar, eu vou pegar um atalho, mas esse caminho eu não quero passar, porque esse caminho vai ser muito difícil. E eu não vou mentir pra você, muitas vezes esse caminho é difícil, mas é nesse caminho, é nesse processo que você atravessa, que você chega lá bem, forte e feliz e com a autoconfiança necessária para enfrentar os próximos desafios que vão vir. Agora, se você não aceita, se você não respeita esse processo que você tem que passar, e você quer tomar atalhos, e você quer uma pílula mágica, e você quer alguém que te dê algo, que caia no seu colo, você fala, bum, tá aqui, meu casamento de volta. Se você não respeita isso, e quando você tem o marido de volta, quando você tem o marido ali com você não sabe conduzir. Por quê? Porque você não aprendeu o que precisava aprender durante o processo. O processo, ele existe para te fortalecer. Então, o erro comum é querer só chegar e não passar pelo processo. Entende? Você acaba atropelando, acaba colocando aí a carroça na frente dos bois. Quantas pessoas eu escuto falar isso? Quantas pessoas? Isso é comum. É algo que as pessoas erram demais. Então, agora eu vou revelar aqui pra vocês qual que é esse processo. Vou ensinar vocês aqui o que faz parte desse processo e o que isso tá relacionado com as 3 esferas do amor. O amor eros, que agora vocês já sabem. É o amor de homem e mulher, o amor da atração, o amor filia, que é o amor do companheirismo, da amizade, que não é só no relacionamento que a gente tem, e o amor ágape, que é o amor que transcende o nosso entendimento, vai além de um sentimento, além do ser humano. É algo incondicional e que não espera benefício em troca, tá? Então, o que isso tem relação com o que eu vou ensinar aqui pra vocês? Primeira coisa, qual que é a lei? Qual que é esse segredo que eu vou revelar aqui pra vocês, esse entendimento? A lei natural do amor é, primeiro, você se amar. Segundo, você aprender a amar. E terceiro, ser amado. Então, entende? Existe um processo aí. Se amar. E aí eu quero entrar a fundo, Aqui a gente não tem muito tempo, mas eu quero entrar a fundo nesse se amar. Quando a gente pensa em se amar, muitas vezes, se você já tá num relacionamento em que você não vê mais saída e que você tá muito machucada, você tá muito desestruturada, sem coragem, sem ânimo pra nada, até pra fazer as suas coisas do dia a dia. E isso acaba até influenciando o seu trabalho, acaba influenciando a sua qualidade de vida, acaba influenciando o seu relacionamento com as outras pessoas também, seus planos pro futuro. Quando você tá numa situação dessa, e eu falo pra você se amar, isso é muito difícil. Porque, na verdade, você não quer se amar. Você quer ser amado, porque você quer sair do buraco que você tá. Não é verdade?
Não é isso que acontece no seu casamento? Se você já tá tão despedaçada por dentro, você quer só voltar a ser amada para poder voltar a viver bem do jeito que você tava. Só que, entenda que se você tá num processo onde você precisa se amar e você não tem mais o amor do seu marido para te amar, você precisa depender de algo além do entendimento humano. Você precisa depender do amor ágape. Então, para você começar esse processo de se amar, entenda, o primeiro amor que você precisa buscar na sua vida é o amor ágape. É o amor que não depende de nada. O amor ágape, que é o amor de Deus por nós, ele não depende que você faça nada. A única coisa que ele depende é que você aceite esse amor. Que você abra as portas do seu coração e que você entregue a sua vida e a sua confiança para esse amor ágape. Então, esse é o primeiro entendimento que vocês precisam ter do processo. Então, se você tá nesse início do processo em que você não consegue se amar, você não tem forças para se amar, entenda, essa força ela vai vir do amor ágape. Esse é o primeiro passo que você precisa dar para percorrer o caminho para voltar a ser amada pelo seu marido, certo? E quando a gente entende isso, quando isso fica claro na nossa cabeça, a gente percebe que, na verdade, a gente buscava um amor. E isso, quando você passar por esse processo e aplicar isso que eu tô ensinando aqui pra você, você vai entender que você começou a me ouvir lá no comecinho do vídeo, buscando se sentir amada pelo seu marido, mas você vai terminar e quando você conseguir encontrar esse amor ágape, você vai perceber um tesouro escondido. Você vai perceber que você estava procurando o amor do seu marido, mas esse amor que você encontrou primeiro é um tesouro que você nem imaginou que seria tão bom quanto o outro amor. Entende? É um tesouro escondido que eu tô mostrando aqui pra você, que é o primeiro passo que você precisa dar para recuperar o seu casamento, para recuperar a sua família. Busque o amor ágape. É o tesouro escondido que você tá deixando de buscar. Porque você não estava olhando para o lugar certo. Porque você estava buscando esse amor no outro. E esse amor não é responsabilidade do outro. Primeiro passo é esse. Tem várias coisas que vão além disso. Tem vários processos, pequenos passos que você precisa dar. Mas esse entendimento aqui que eu ensino lá no Elo no Lar, esse primeiro passo eu quis trazer para vocês. Para que vocês não busquem mais no lugar errado. Para que vocês entendam que é um processo. E tem até uma parábola da Bíblia, do grão de mostarda, que eu quero ler aqui para vocês. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem semeou no seu campo, a qual é a menor entre todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que venha aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que significa essa parábola? O grão de mostarda, né, naquela época ali, ele era o menor dos grãos que era plantado nos campos. Era o menor. Ninguém dava nada para ele. Era pequenininho. Só que quando crescia, quando passava pelo processo, se tornava a maior das árvores. Que inclusive as aves vinham para repousar ali nos ramos. De tão grande que ela ficava, de tão alta que ela ficava. Ela chegava a 3 a 5 metros de altura. E por que Jesus contou essa parábola? Em que momento ele contou essa parábola? Ele contou num momento em que os seus seguidores ali, eles estavam desacreditados.
Eles estavam desacreditados do reino do céu e desacreditados do papel deles para contribuir para o reino. Foi aí que Jesus trouxe esse ensinamento para eles. Ele quis dizer assim, olha, vocês parecem pequenos hoje, mas vocês têm que perseverar, vocês têm que ter fé, vocês têm que se tranquilizar e entender que vocês precisam, mesmo pequenos, vocês precisam passar pelo processo para se tornar grandes. Mas vocês têm que persistir, vocês têm que ter fé. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Deus não fracassa. Mas você tem que ter paciência e respeitar o processo. E é a mesma coisa que eu falo aqui hoje para vocês. Se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja aí com o coração menor que um grãozinho de mostarda, entenda. Quando você passa pelo processo, quando você vai crescendo, você se torna a maior das árvores. Mas você precisa ter paciência, você precisa esperar, você precisa se acalmar e seguir o processo. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.